Assim, né? Tá indo pra segunda semana. Voltamos ao vivo com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com as feras do futebol de Montes Claros, da base e também do adulto profissional. O Odair, que já foi campeão da Libertadores, você foi campeão da Libertadores, cara. Com o Cruzeiro, né? Como é que você está sentindo agora? Os dois times que você jogou estão mal no Brasileiro e está bem nas Copas, né? O Atlético nas Copas e o Cruzeiro na Sul-Americana. Qual que é a análise que você faz de tudo isso? É porque deram preferência para as Copas e corre o risco ainda de cair ou não? Às vezes isso acontece, né, Rubens? É igual na época que nós fomos campeões da Libertadores, mesmo em 97, a gente quase cai de divisão, o Cruzeiro no Brasileiro. Né? Nós safamos nas últimas rodadas, né, contra o Santos, lá em Santos, né? Nós empatamos o jogo 2-2. Se a gente tivesse perdido, talvez a gente tinha até chance de cair de divisão. Se eu não me engano, o Curitiba não ganhou o jogo deles e com o empate a gente acabou safando. Então, assim, às vezes o clube dedica muito a uma competição, né? E acaba não dedicando a outra, né? Igual o Atlético agora está tendo que entrar com uma equipe mista, né? E às vezes não dá encaixe. Às vezes pode ser que dê encaixe, né? Na época do Cruzeiro, a competição era diferente também, né? Quando o Cruzeiro começou a Libertadores, a gente estava disputando o Campeonato Mineiro. Então o Expressinho, né? Foi montado o Expressinho para disputar o Campeonato Mineiro e a equipe principal disputava a Copa do Brasil e a Libertadores. E aí o Campeonato Brasileiro só entrava no segundo semestre, né? Então a gente foi campeão mineiro, né? O Expressinho praticamente jogou quase todos os jogos, a equipe principal entrou só na fase final. E teve um descanso aí nessa época. Mas no Brasileiro, a equipe teve má, né? A gente quase caiu de divisão, como eu falei, mas priorizou a Libertadores da América, né? Na qual nós fomos campeões. Então, às vezes há essa situação, né? Poderia o Atlético estar, mesmo com a equipe reserva, fazendo um campeonato bom, mas não deu liga, né? Os jogadores que estão lá, infelizmente, não foram... Teve essa liga aí para que pudesse fazer um campeonato brasileiro bom também. Eu vou fazer uma pergunta que eu até já imagino o que você vai responder. Você foi campeão da Libertadores com o Cruzeiro. Mas onde você se deu melhor? O título foi no Cruzeiro, foi campeão da Libertadores. Onde você se deu melhor, que você achou melhor o ambiente, equipe, foi no Cruzeiro ou foi no Atlético? Rubens, nos dois. Onde a minha carreira foi melhor foi no Cruzeiro, onde eu tive mais oportunidade, né? No Atlético eu venho do Democrata de Valadares emprestado para o Atlético, né? Para o Brasileiro. Tive poucas oportunidades, porque o Cruzeiro na época tinha o Rogério Pinheiro, né? Que tinha vindo do São Paulo para o Atlético, e o Ronaldo, o zagueiro que era do Guarani de Campinas, seleção brasileira. Estava também no Atlético. Então eram os dois que jogavam, né? Você tá parecendo seus filhos hoje, cara. Olha na tela aí. Igualzinho, a Daniel e o Pedro. Desculpa aí, vai lá. E então, seguindo, a gente teve muita dificuldade, né? Aí, mas no Atlético eu tive mais dificuldade por isso, né? De jogar. Porque tinha esses dois jogadores que jogavam e no Atlético eu joguei 3 partidas apenas, né? Eu sou devolvido para o Democrata. No dia 31 meu contrato encerra com o Atlético de empréstimo e no dia 2 eu estava na Toca assinando com o Cruzeiro. E aí foi um período mais longo, né, que eu tive no Cruzeiro, né? Fiquei 1 ano e meio no Cruzeiro. Né? Então tive uma sequência maior, Campeonato Mineiro, joguei mais, né? Não foi crucificado o fato de jogar num time e mudar para o outro, são rivais? Não. Não teve esse problema? Teve uma aceitação boa, né? E hoje eu tenho um carinho enorme, tanto pelo Atlético como pelo Cruzeiro. As duas torcidas, né, me receberam muito bem. Tenho contato com jogadores de Atlético e de Cruzeiro até hoje, né? Mas assim, no Cruzeiro eu tive mais tempo, né? Então eu tive mais oportunidade, joguei mais. Então, eu falo que a minha carreira no Cruzeiro, a minha passagem pelo Cruzeiro foi muito, muito superior, né? Foram 2 campeonatos mineiros, né? 97 e 98 nós fomos campeões. Fui vice-campeão da Copa do Brasil de 98, campeão da Libertadores 97, né? Fomos para o Mundial, que perdemos para o Borussia, né? Então, assim, tive uma carreira com mais oportunidades dentro do Cruzeiro. Pedro está aqui assistindo seu filho lá em Portugal, goleiraço lá em Portugal. Venceu mais uma, né? Goleiro, 18 anos, né? Está contratado lá no time de Portugal. 3 anos, né? Contrato 3 anos. Contrato 3 anos.
Estava no Goiás, foi nosso aluno também lá no Colégio Indil, jogou basquete com a gente, mas ele falou, eu quero ser goleiro. Um abraço para você, viu, Pedro? Está assistindo ao vivo aqui agora, seu pai e ele. Parabéns. Siga a carreira, o exemplo do pai, né? Tem uma matéria bacana que a gente fez lá, que o Everaldo falou, o exemplo que ele dá, o orgulho que os filhos dele dão para ele. Um hoje é goleiro e o outro é professor de matemática. Muito orgulho para nós também. Continuar aqui. Nenê, você é um cara que revelou e revela vários talentos. Haja visto, está lá na China o João Pedro, né? Ou não está mais? Não está. Tá lá, né? Continua, mas já estamos com outras situações para ele estar retornando para o Brasil. Né? Situações boas que apareceu, somente no estado de São Paulo. Mas assim, falar de revelar jogador, né? Assim, tem a Juventus que faz um trabalho excelente, o pessoal da FUNORTE, o pessoal do Cabo Soldados, né? Nós lá do Ateneu. Tem meninos que passam por esses projetos, passa pela mão de bons profissionais também, às vezes antes mesmo de até chegar até a gente, né? Então assim, eu vejo mais como nós procuramos oportunizar, né? Não é nem tanto revelar, é oportunizar. Um atleta que chega, o atleta tem qualidade, às vezes o atleta passou pela Juventus, ficou lá e aí às vezes, devido a situações, não conseguiu ter uma oportunidade, de repente vai para o Ateneu, dá certo, conseguiu ter uma oportunidade, ou o atleta que estava no Ateneu e depois vai para a Juventus, e lá na Juventus tem uma oportunidade de estar indo para um clube, então eu vejo como mais oportunizar, né? Nem tanto como revelar. Né? E graças a Deus nós temos tido bastante êxito, né, nessa caminhada aí de estar oportunizando os atletas, né, hoje com alguns atletas na China, em Portugal também, né, no estado de São Paulo, no estado de Goiás, né, no estado de Minas. Então, graças a Deus aí tem dado aí bastante frutos esse trabalho. Existe uma possibilidade do Ateneu fazer parceria com outro profissional. Eu não sei se isso foi à frente, inclusive com o próprio América Mineiro. Tem essa possibilidade? Bem, sobre isso eu não sei, né? Fica mais com a questão da diretoria, né? Isso aí a gente fica mais ali na base, mais com os garotos, né? Tentando ali fazer o nosso trabalho, mais na base mesmo, mais dentro de campo, né? A parte extra-campo, principalmente nessas questões de parceria com outros clubes, fica mais com a diretoria mesmo, né? Com o Osmar, o pessoal que está mais à frente dessas questões. Ele está mandando um abraço para você aqui, ó. Mazinho, parabéns pelo trabalho em prol do esporte e valorização dos profissionais do esporte. Nenê e Marcelo fazem um grande projeto social, descobrindo talentos e oportunizando a realização dos sonhos dos meninos. Ateneu tem como prioridade hoje o trabalho de base. É onde contamos com estes parceiros. NF Esportes, estamos à disposição, Deus te proteja. Seu presidente, mandando para vocês. Obrigado. Aqui. Obrigado. Não, Osmar é um cara sensacional. Cara que sempre nos apoiou, sempre nos deu carta branca, né? E sempre esteve junto com a gente também. Um abraço, Osmar. O seu presidente também está mandando um abraço, o Everaldo, dando um abraço para o treinador campeão da Libertadores, que é o Odair, e mandando um abraço para o Marcelo, nosso orgulho, licença A da CBF. Legal, hein? Verdade. Que bacana, ele parceiro meu da licença CBF. Bom, Everaldo. Obrigado. Legal, logo tá aí também. Odair é treinador do Juventus, junto com seu filho Daniel. Daniel tá lá também? Daniel tá como meu auxiliar, Pô, né? eu não sabia, não. Tem que fazer matemática mesmo, tem que levar o homem para fazer os cálculos. Que legal, que bacana. Quais os projetos de vocês agora? Começando com o Juventus. Tá acabando o ano, né? Tá a final da Copa Tony Rebelo, que o Júnior Borges também faz um trabalho espetacular, sou fã dele, é meu amigo. Trabalho espetacular. Quais os planos agora do Juventus? A gente está na final da Tony Rebelo, né, com algumas categorias, se eu não me engano é 13 e 15, né? Então, na final. Depois a gente tem esse projeto aí de trazer, estamos tentando trazer o pessoal do Coimbra aqui para fazer esse período de avaliação, não só com os atletas nossos, como eu falei, de convidar algumas outras para estar participando com a gente. E em janeiro a gente vai para a Copa de São Gotardo, né? Então esse é o princípio, né, que a gente já está definido, e aí depois vem a sequência, né, das competições da região, que a gente sempre procura estar participando, né, para oportunizar os garotos, né, como o Nenê falou. A gente apenas é um canal para oportunizar para esses garotos, né, essas oportunidades que, como eu, como o Dedê, né, na nossa época de categoria de base aqui na região, a gente não teve, né? Hoje, a facilidade desses garotos
é isso, né? De ter pessoas, de ter as escolinhas aqui, incentivadores, para que criam essas oportunidades desses garotos estar indo ser avaliado tanto lá, como trazer pessoas para estar vindo avaliar esses garotos aqui também. Marcelo, qual foi a experiência que vocês trouxeram? Sempre tem uma experiência boa, né? O Neném começou contando aqui, em off, a respeito da diferença física dos atletas. Eu passo por isso também, da diferença física, não é nem técnica, dos atletas quando você vai jogar fora de Montes Claros. Igual eu falei, quando o atleta vai fazer uma avaliação, igual o Daí falou, ele volta com outro parâmetro, né? Falando, nossa, como é difícil, como, né, eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo. Então, assim, por isso que é importante a gente fazer essas competições, esses jogos em outros estados, né? Principalmente com a Escola Paulista. E a diferença é muito grande, né? Principalmente nessa questão da força, da velocidade, da potência, né? E eles estão num nível muito mais alto que a gente. Então, a gente vem de lá com essa experiência de buscar um parâmetro maior, né? Até mesmo para os nossos atletas, para que eles tenham mais oportunidades. Que se equiparem nessa questão de força, né? De inteligência de jogo. Eu conversei muito com o professor Vadão lá do São Paulo e ele me deu várias dicas com relação a isso, né? Sobre tomar decisão, sobre as coisas que a gente precisa melhorar. Ele não falou, ele foi bem claro, né? Olha, a escola de vocês ela é fantástica, mas para enfrentar hoje um São Paulo é muito difícil. Lá no São Paulo nós enfrentamos são 5 atletas de seleção, 4 de seleção brasileira e 1 boliviana. Então assim, o parâmetro é muito alto, a régua é muito alta. Nenê, o que você tem de... A gente sabe que vocês estão sempre correndo atrás para oportunizar mesmo. A dificuldade financeira é outro problema sério que vocês têm, inclusive para viajar, para bancar. Como que vocês estão fazendo hoje para manter o projeto? Porque vocês não têm recurso público, né? Não. Nós não temos recurso público, né? É ali mesmo, com os atletas, com os pais, os familiares, a gente busca esse apoio mesmo interno. Nós ali mesmo, professores, comissão técnica, a gente tenta fazer uma rifa, tenta fazer algo que minimize até mesmo o gasto para os pais, para o atleta, que a gente sabe que é muito difícil, tem muito atleta que também não tem condição, né, financeira, né, assim como eu na minha época também, assim, de moleque também não tinha muita condição financeira, né, e eu fiz a minha base no Ateneu também, então é tudo muito difícil, né, então quando nós programamos uma viagem desse tipo, né, para ficar 4, 5 dias em São Paulo, a gente tenta minimizar os gastos, né, buscar uma estadia um pouco melhor, ver o que compensa na questão de alimentação, questão de translado, entendeu? Questão de ônibus também, para que não pese no final, né? Não pese no final. E que cada atleta possa ter a oportunidade de ir, né? Participar e automaticamente ter a sua oportunidade dentro de um clube, assim como foi com o Pedrinho, por exemplo, né? Pedrinho, por exemplo, nós fomos jogar o último jogo, o pessoal do Cosmopolitano falou, não, esse jogador já pode ficar aqui, ele nem precisa voltar mais para Montes Claros. Né? Aí eu falei, o Pedrinho, dá para você ficar? Ele falou, vixe, eu não quero voltar de jeito nenhum. Eu falei, então tá bom, pode ficar, eu falei, comunica seu pai e tal. Então, graças a Deus, correu tudo bem, sabe? Dessa forma. Então, tem-se muita dificuldade. A gente vê aí, até o próprio Norte, que faz um trabalho excelente aí, né? Busca bastante patrocinadores, tem essa questão, porque futebol é muito caro, futebol não é barato, futebol é muito caro. Para você fazer uma viagem, para você jogar alguns jogos, né? Disputar campeonato mineiro. Entendeu? Então, assim, e quando não se tem recurso, você tem que buscar o recurso de dentro, né? E você tenta enxugar esse recurso o máximo possível e, ao mesmo tempo, tenta dar uma qualidade, né? Uma qualidade na viagem, uma qualidade na estadia, uma qualidade na alimentação. E, graças a Deus, a gente tem conseguido alcançar isso, né? Com um custo baixo, né? Que caiba no bolso do atleta, caiba no bolso também da comissão técnica, que a comissão técnica tem gasto, principalmente nessa última viagem, né? Cada um arcou aí com a sua viagem, né? Mas graças a Deus correu tudo bem, deu tudo certo. Vocês não participaram da última Copa José Maria Melo. Por quê? E vocês pretendem criar a sua própria Copa no Ateneu? Porque hoje vocês têm um estádio, hoje tem condição. Inclusive, a base, o FUNORTE está jogando lá, o Mineiro. Sim. É uma cobrança até da própria diretoria do Ateneu, né? Para que nós possamos fazer uma competição. Mas, a nível de competição,
Eu vejo assim, para fazer uma competição aqui na cidade, eu acho que tem que ser uma competição que nós consigamos trazer pessoas para estar avaliando esses atletas, sabe? E não é só, vou trazer Cruzeiro e Atlético. Eu penso trazer um Cruzeiro, trazer um pessoal do Santos, trazer um pessoal do Coimbra, trazer um pessoal do Flamengo, sabe? Fazer uma competição bem organizada, uma competição bem competitiva, né? Para que outros clubes aqui também da região possam ter oportunidade de estar vindo, sabe? Então, assim, nós somos muito cobrados nisso lá e está no papel, esperamos tirar isso do papel, colocar isso em prática. Inclusive, né, o professor Marcelo tem uma amizade muito boa com o pessoal do Audax, né, que até se prontificou em estar vindo disputar essa competição, né, e uma coisa que eles pontuou, que seja organizado. Então, para você fazer, você tem que ter tempo para organizar, né, e também é uma competição que gera gastos também, né, então tem tudo isso, tem um tempo que o campo do Ateneu vai ficar parado. Então, assim, parece ser faz uma competição, né, vamos tentar fazer, mas é complicado. Antes nós tínhamos uma dificuldade muito grande de campo, né, às vezes, se você for colocar jogo só no campo da Ateneu, às vezes não comporta o tanto de jogo que vai ter. Né? Hoje tem mais opção. Você tem outro. Isso, hoje tem mais opção. Isso, hoje tem mais opção. Hoje está mais próximo de fazer uma competição. E do José Maria Melo, nós não disputamos, foi mais algo interno mesmo, que a gente viu, a gente estava em vista uma outra competição fora, né, fora do estado de Minas, né? Então a gente priorizou mais essa competição, que ia chocar, né? Ia chocar por exemplo, se a gente chegasse aí no final da fase de grupo, né, de José Maria Melo, ia chocar porque nós íamos estar em viagem, aí poderia causar um transtorno, né, algo do tipo, né? E para não atrapalhar a competição também, nós decidimos em não disputar nesse ano. O Cristiano Nogueira, seu irmão, né? Está aqui mandando aqui, olha. A própria formação de um professor como vocês não é fácil. Veja a luta do Marcelo no alto investimento de ter como o seu currículo de treinador da CBF. Nada é fácil para se qualificar. Aline também, mãe do Luca, Nenê e Marcelo são grandes treinadores. Meu filho, ele se tornou outro garoto pela oportunidade. Aí tem Wesley Fernando. Tem muita gente que hoje não vai dar para ler, viu, gente? Muita gente aqui mandando abraço. Eriadna, Pedro Juan. Parabéns, Nenê. Daniel Borges. Vitinho também está aqui. Pedro Borges. Sofera, Rodrigo Peter. Muita gente mandando mensagem. Pode continuar mandando, porque fica gravado aqui, galera. Eu vejo que você falou em dificuldade. Em Montes Claros não tem nada fácil. Tudo é difícil. Até o Vitão, que está aí com uma estrutura bacana, tem a dificuldade também. Dificuldade de campo, de logística para trazer todo mundo aqui. O Júnior Borges é um cara que eu tiro o chapéu para ele. Ele não tem estádio, não tem campo, treina no CT do Funorte, mas é o cara que está representando o Norte de Minas há anos. Estava na primeira divisão, agora que caiu, e está disputando de novo. Inclusive, eu quero trazer o Júnior aqui, porque foi bem na fase classificatória sub-15 e 17 da segunda divisão, e agora não ganhou de ninguém. Eu não sei o que aconteceu. Se saiu atleta, se for fazer teste. Por que o Ateneu não consegue fazer esse trabalho que o Júnior Borges faz há anos? Ou se vocês pensam e vão fazer isso? E também para o Juventus, que eu gostaria que vocês respondessem. Do Ateneu, né? Eu converso bastante com o Osmar sobre isso, né? Às vezes até nós pedimos, Osmar, vamos regularizar a situação. Então tem uma pendência aí na Federação Mineira que precisa ser organizada, mas precisava... Porque a pendência municipal já foi sanada. Já foi sanada, mas precisava também organizar algumas coisas internas, né, dentro do clube, como campo, tal, colocar o campo no padrão de disputa de uma competição como o Campeonato Mineiro, né? Então acho que o processo está andando, está caminhando para isso, né? Acredito que futuramente, né, a diretoria, né, com todo o pessoal que trabalha, o Álvaro, né, o Osmar, o Cássio, o Léo, né, o pessoal que está à frente ali do Ateneu, vai estar conseguindo colocar o Ateneu aí a nível de Campeonato Mineiro. Acredito porque eles têm o pé no chão e eu acho bacana isso, tem que ter o pé no chão por causa do futebol, né? Assim, futebol ele é feito com o pé no chão e eles têm o pé no chão quanto a isso para estar fazendo o Campeonato Mineiro, está disputando, mas está disputando de uma forma bacana, com dinheiro, porque tem gasto, né, com dinheiro. Então, estão preparando outras situações para que o clube futuramente, quem sabe, possa estar disputando o Campeonato Mineiro. É certo. A gente vai mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com eles. E nós vamos falar também dos times
Cruzeiro e Atlético foram uma decepção no meio de semana. Pode continuar mandando suas mensagens aqui. Momento Esportivo 20, 15 anos no ar. Viva momentos de alegria e diversão num dos maiores clubes de Minas Gerais. Max Min Clube, tradição e modernidade num só espaço. Área verde, quadras, parque aquático, uma exuberante lagoa com cascata ornamental e muito mais. Bem pertinho de você. Uma estrutura surpreendente para encantar toda a sua família. Max Min Clube, o máximo prazer nos mínimos detalhes.